Bom, pessoal, a questão nos fornece o dado de 208 gramas de Fe2S3 que serão obtidos numa reação em que ele quer saber qual a quantidade de H2S do ácido sulfídrico removido nesse processo. Ele diz para nós que não nos preocupemos com o Fe2O3 monohidratado, porque ele está em excesso. Então quer dizer que, se ele está em excesso, ele não vai faltar para que a reação ocorra. Quem é o limitante é que falta, assim que ele acaba, a reação para. E pelos dados, parece que o limitante é o H2S. E o rendimento da reação é 100%, ou seja, é um cálculo, é uma reação em que envolve cálculos estequiométricos no caso introdutório, um caso que não envolve rendimento, não envolve excesso nem limitante, nem nada. Então, nesse sentido, essa questão ficaria resolvida inicialmente percebendo a relação que existe entre o H2S e o Fe2S3. Primeira coisa é que, nesse caso, o dado que foi fornecido é a massa do produto formado, Fe2S3, igual a 208 gramas. E a gente percebe que ele quer saber a massa de H2S removida. Por que a gente sabe que é massa? Todas as respostas foram dadas em gramas, todas elas, olha para você ver. Então, nós temos agora a pergunta qual foi a massa de H2S removida? Massa essa que ele quer que você dê a resposta em gramas. Então, pela interpretação do dado e da pergunta, ele quer a relação entre a massa de Fe2S3 e a massa do ácido sulfídrico H2S. Olhando para a equação, ela nos mostra a relação molar. 3 mols do H2S, ao reagirem, formam 1 mol do Fe2S3. Então, vamos escrever isso. 3 mols do H2S formam 1 mol do Fe2S3. E numa questão normal, o que a gente espera que vocês façam? Um caminho para resolvê-la seria, já que dado e pergunta estão em massa, converter a relação molar em uma relação mássica. Para isso, a gente precisaria da massa molar. A massa molar do H2S seria calculada assim, 2 hidrogênios vezes a massa de cada um, que é 1 grama por mol, mais 32, que é a massa do enxofre, do S, dá um total de 34 gramas por mol. Mesma coisa a gente tinha que fazer para o Fe2S3. Arredondando a massa do ferro para 56, vezes 2, que é o número de ferros encontrados, mais a massa do enxofre, que são 32 gramas por mol, vezes o número de enxofres, que são 3. E para nossa grata surpresa, a massa desse composto, a massa de 1 mol desse composto, são 208 gramas por mol. Ou seja, se a gente reescrever essa relação molar em relação mássica, ela ficaria assim escrita: 3, que é o número de mols que estão participando da reação segundo a equação balanceada, vezes a massa de 1 mol do H2S, que são 34 gramas, ao reagirem formam 208 gramas de Fe2S3. E a questão acabou de ser resolvida. Por quê? Olhando para os dados, foi justamente 208 gramas que foram formados desse produto. Logo, foi formado o que a gente chama de uma quantidade estequiométrica, ou seja, equivalente ao mostrado pela equação balanceada. Então, se eu quero saber a massa de H2S removida, basta eu resolver esse cálculo, 3 vezes 34, que nós teremos a massa que foi consumida para formar os 208 gramas de Fe2S3. A gente percebe que essa massa aqui vai dar um total de 102 gramas de H2S. E por isso, para a questão, a resposta seria a letra D de dado.